Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu Pensamento Extrusivo, um programa aqui, um spin-off do Dentro da Minha Cabeça pra gente trocar algumas recomendações. Já peço desculpas, porque esse programa era pra ter sido publicado ontem, no dia 17, sexta-feira, e eu acabei só conseguindo publicar hoje no sábado, dia 18, que é o dia que eu tô inclusive gravando esse episódio aqui. Eu queria trazer uma recomendação e ontem eu tava com uma estafa muito grande na cabeça de não conseguir pensar em nada e meu lado criativo tava dormindo, né? Inclusive, ouçam o próximo episódio do Dentro da Minha Cabeça regular, que vai falar um pouco sobre a criatividade também. Apesar de eu já ter abordado isso em outros episódios, vai ser num ponto de vista que pelo menos eu não me lembro de ter abordado por aqui. Bom, é um programa, o Pensamento Extrusivo, sobre recomendações pra gente trocar recomendações sobre tudo, né? Que pode ser um filme, uma série, um jogo, um livro, uma experiência de qualquer natureza, uma viagem, um local novo que você conheceu, uma receita nova que você comeu ou bebeu, né? Enfim, qualquer tipo de recomendação que a gente possa trocar por aqui. E hoje eu trouxe um jogo, mas é um jogo extremamente democrático, narrativo, e ele é um jogo para ser apreciado, muito mais do que para ser jogado. Ele não é um desafio técnico de habilidade ou algo do tipo, ele é muito mais uma narrativa interessante em forma de videogame. E eu tô falando aqui de um jogo feito por um chinês chamado Can Haves Gao, que é o primeiro lançamento comercial da desenvolvedora dele, que é uma desenvolvedora índia, obviamente, a Freebird Games. Esse jogo foi uma indicação do meu querido amigo professor Vitor Soares lá no Reinaldo Jaqueline, em um dos episódios que a gente gravou recentemente. Desde que ele indicou, eu joguei na mesma semana que ele indicou e eu fiquei fascinado, eu fiquei apaixonado por essa obra de arte que é To The Moon, né? Um jogo que já tem alguns anos, já tem 15 anos de lançamento, e você pode jogar ele em praticamente todas as plataformas existentes. E eu tô falando sério. Eu vou botar o link na descrição de algumas plataformas, mas que vão desde Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Steam, né, no computador, ou mesmo você pode jogar no seu celular, através da Play Store. Eu sei que tem, não sei se tem na Apple Store, mas eu vou dar uma pesquisada para ver se eu coloco na descrição do episódio. Mas se você pesquisar To The Moon, você vai encontrar certamente esse jogo da Freebird Games. E a história do jogo é muito simples. Você controla uma dupla de doutores, cientistas, que trabalham para uma empresa que manipula memórias para pessoas que estão no seu leito de morte terem uma passagem pacífica. É uma empresa que faz a realização dos desejos das pessoas para elas morrerem em paz com uma vida completa e realizada. É um jogo que se baseia num filme que eu não gosto, inclusive, mas ele tem uma premissa muito interessante, que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, inclusive. Eu não sou muito fã desse filme, eu sei que muita gente é apaixonada, eu particularmente não gosto. Mas aqui nesse jogo nós temos um senhor em seu leito de morte, o John, né, o Johnny, e ele tá querendo realizar o seu desejo de ir para a Lua. Só que para realizar esse desejo deles, não é simplesmente ir lá, ligar uma máquina e mudar as memórias dele. Eles têm que meio que entrar na consciência dele, através das memórias, e entender aonde eles podem implantar esse sonho, esse desejo de ir para a Lua, para o cérebro dele fazer as conexões e ir para a Lua sozinho. E basicamente é uma jornada desses dois cientistas entrando na mente desse rapaz. O jogo em si, ele tem uma mecânica de puzzle, principalmente. Você vai encontrando objetos e desbloqueando a próxima fase, entre aspas, né? A próxima parte, o próximo nível. Você vai entrando nas memórias e encontrando as informações. No fim, é um jogo sobre informações. Eu acho muito parecido com Life is Strange, por exemplo, né? É um jogo sobre você captar as informações ali do que está acontecendo e tomar as decisões de para onde vamos, né? E aí, esse jogo que não tem, até onde eu saiba, muitos caminhos, ele é um jogo bem linear, então é um jogo para você aproveitar aquela jornada que o jogo quer te contar, aquela história, com uma jogabilidade, uma mecânica bem simples. É um jogo que não demora muito, ele dura em média 4 horas e meia, 5, para você zerar. Acho que eu zerei em 3 horas e meia, 4, que eu fiquei só fazendo aquilo e tal, não parei nenhuma vez, eu joguei diretão. Então, se você quiser jogar assim, acho que você vai levar cerca de 4 horas aí pra terminar esse jogo, que não é o mais desafiador do mundo não, mas ele é um dos jogos, sem dúvida nenhuma, mais bonitos que eu já vi. É um jogo que fala muito sobre o amor, sobre as relações e sobre o como as pessoas querem estar ao lado das pessoas amadas um pouquinho mais, né? Um pouco mais. O John, ele tem uma história de ter perdido a esposa dele, é tudo que você sabe dele no começo, ele era muito apaixonado pela esposa e tal, e você vai navegando nas memórias dele para entender por que ele tem esse desejo de ir para a Lua. E você vai de frente para trás nas memórias, né? Nas memórias dele mais velho, até chegar criança,
e depois reconstruir de criança para adulto já com esse desejo de ir para a Lua. Mas o jogo é sobre você encontrar o momento chave para ele ir para a Lua. Gente, To The Moon é um dos jogos mais lindos que eu já joguei na minha vida. Em relação à história e narrativa, eu não tenho dúvida que é um dos jogos mais bonitos. E ele também tem uma questão de... O Gal, né, o criador, ele é o desenvolvedor do jogo, ele fez... Aí eu preciso falar do porquê que eu gostei desse jogo de uma maneira pessoal também, né? Além da história, ser super bonita, etc. Ele fez esse jogo numa engine que eu usei bastante na infância, que é o RPG Maker, né? Muita gente da minha geração usou o RPG Maker 2000, XP e tantas outras versões para desenvolver seus próprios jogos de RPG. Eu cheguei a fazer alguns joguinhos de RPG com a minha classe, por exemplo, desenhei os sprites, fiz lá, recriei o cenário da minha escola, fiz uma fasezinha de RPG ali boba, básica, mas era super legal mexer no RPG Maker, era super divertido, né? E a gente tem To The Moon, um jogo feito usando a mecânica de RPG Maker, mas que não é um RPG. Ele até brinca com isso, tem uma hora que tem uma batalha de RPG em turno contra um bichinho, e é só uma piada, não tem batalha no jogo, não existe essa mecânica, é apenas uma piada por conta da engine que ele usa. Eu sou cria dessas engines, né? Eu sou cria de Mugen, cria de RPG Maker, cria de Beats of Rage, né? Eu criei o primeiro fórum de Beats of Rage no Brasil, que era o BOR-BR, né? Beats of Rage Brasil, e acabei passando ele pra frente pra outra galera depois. Mas é um jogo de qualidade, com música e tudo. Aí tem uma similaridade com o Stardew Valley, que é... O Gal também se envolveu em todos esses aspectos artísticos, né? Desde os sprites até as músicas e tal. Ele se envolveu em tudo. Cara, é uma ferramenta RPG Maker que suporta criatividade. Ele pode ser usado para desenvolver vários tipos de jogos, não só os RPGs tradicionais com combate e tal, como bem prova o Gal aqui no jogo de 15 anos atrás. O Reeves, né, que é o apelido do Kangal, que é um chinês canadense, inclusive, ele se descreve como desenvolvedor, roteirista, diretor e compositor de videogames. Então as músicas são dele. E a música tema desse jogo, que é literalmente To The Moon, né, que é uma música que chama For River no jogo, você vai entender, cara, é um bagulho absurdo que tá na minha cabeça tocando desde que eu zerei antes da Copa do Mundo e tal. Esse jogo nunca saiu da minha mente. Então, queria recomendar pra você fazer esse favor pra você mesmo. Se você tá com um Android aí, ele custa cerca de R$25 no celular Android. Pelo que eu vi, o preço dele é esse. E ele costuma ser super baratinho em todas as plataformas, assim. Tô vendo aqui na App Store da Apple, R$29,90. Falei R$24,90 no Android, R$29,90 na Apple. R$34,14 hoje, no dia que eu tô gravando no PSN e no PS5. R$36,95 na Xbox. E no Steam, R$27,99. Então assim, um jogo barato, 30 e poucos reais aí, R$30 em média você compra. E o Kangal depois fez outros jogos que eu ainda não joguei, mas certamente que despertaram meu interesse, porque achei brilhante o trabalho dele. É uns jogos muito emocionantes. Alerta de gatilho, né? É uma história trágica, envolve morte, né? Então... E não apenas o leito de morte do Johnny, que tá ali nos seus últimos momentos, e a história caminha para isso, né, para ele se realizar antes dele morrer. Não é uma história sobre salvar ele, é uma história sobre dar para ele uma passagem digna e feliz, né? E toca nesses temas de lidar com a perda, de lidar com a morte. Falei da perda da esposa, e tem outras perdas pelo caminho também, familiares, como na vida de todo mundo. Você vai navegar pelas memórias, né, de um ser humano que desde criança, aliás, desde idoso até criança, porque é na ordem inversa. Então, gente, joguem To The Moon, de verdade, é um jogo incrível, eu sou muito apaixonado desde que eu conheci. Obrigado pro Vitor Soares, lá do História em Meia Hora, e do Reinaldo Jaqueline, que me indicou essa maravilha, e eu não cesso de indicar esse jogo pra todo mundo. E você, o que é que tem alimentado a tua mente? Aliás, se você jogar To The Moon, deixa nos comentários aqui o que você achou. Se você já jogou também, me conta o que você achou. E me deixa também uma recomendação na área de comentários, por gentileza, pra gente trocar recomendações por aqui. Pra você que gostou, me siga nas redes sociais, eu sou @Príncipe Vidani e o programa é @Cabeça do Vidani. Colabore com o Dentro da Minha Cabeça no financiamento coletivo, da forma que você puder. Estamos no Apoia-se, no Patreon e na nossa chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Acesse o site Dentro da Minha Cabeça e ouça também os episódios principais do programa. Inclusive, muito obrigado por ouvir o meu pensamento extrusivo. Alegria e tranquilidade. Até a próxima e valeu! Prepara pra se emocionar, hein? Porque esse jogo é caixinha de lencinho do lado e alegria. E se divirta enquanto se emociona. Jogo lindo. Não deixe essa dica passar, hein? Tô falando sério. Vidani, não sou do videogame. Então vai assistir uma gameplay completa no YouTube de alguém. Vai ver. Essa é uma daquelas obras que você não pode deixar passar na tua vida. Manda bala.